Salve, salve! Aqui Marquinhos Assunção chegando para comentar e analisar a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, edição 2024. Mas antes de eu começar a analisar e comentar a 17ª rodada, eu pediria a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos à análise e os comentários da 17ª rodada do Brasileirão. Bom, a 17ª rodada do Brasileiro teve apenas 8 jogos, porque os jogos de Internacional e Atlético Paranaense foram adiados contra Flamengo e também Fluminense, respectivamente, por conta dos jogos tanto de Atlético Paranaense como de Internacional pela Sul-Americana. Então vamos agora, jogo a jogo, analisar e comentar a 17ª rodada. A 17ª rodada começou com 2 jogos no sábado. Bahia 1, Cuiabá 2. Excelente resultado para o Cuiabá e também para o Flamengo. Péssimo resultado para o Bahia. Bom resultado para o Flamengo, Marquinhos? Sim. Esse resultado da vitória do Cuiabá, derrota do Bahia, garantiu o Flamengo no 3º lugar ao final da 17ª rodada, independente de qualquer resultado que viesse a acontecer, mesmo o Flamengo não jogando. Então, foi excelente. Manteve o Flamengo na 3ª colocação. O Cuiabá deu uma respirada na tabela, porém, com a vitória do Corinthians ontem contra o Criciúma, o Cuiabá voltou a ficar somente a 2 pontos da zona do rebaixamento, então tem que abrir o olho. E o Bahia, meus amigos, que tinha tudo para encostar ali nos líderes, está ficando para trás, né? Tem que recuperar na próxima rodada, onde ele vai enfrentar o Corinthians jogando na Fonte Nova. O outro jogo do sábado foi Cruzeiro 2, Bragantino 1. O Cruzeiro mantém a regularidade, vai somando pontos e já se prepara para usar os reforços da janela que ele conseguiu. Cássio, um dos reforços, já estreou contra o Bragantino. A tendência é o Cruzeiro subir de produção, já com a entrada desses grandes reforços, se não me engano, 7 reforços que ele contratou. E já terá na próxima rodada um teste muito grande, né? Afinal de contas, enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque, o Palmeiras que vem de derrota para o Botafogo. Então, prevejo aí um jogo complicado no sábado à noite. O Bragantino, meus amigos, o Bragantino é o time mais imprevisível do Campeonato Brasileiro. Quando a gente pensa que ele vai ganhar, ele perde. Quando a gente pensa que ele vai perder, ele ganha. Agora ele está no limite ali da primeira parte da tabela, ele é o 10º colocado na tabela de classificação, né? Mantém a irregularidade, ganha e perde, ganha e perde, parece uma balança, né? Bom, aí o campeonato não teve jogos no domingo, por conta de que a CBF pensava que o Brasil ia fazer a final da Copa América, e aí quebrou a cara, né? Os jogos ficaram para quarta e para quinta. Para quarta-feira, 2 jogos. Juventude 1, Atlético Mineiro 1, jogo que foi realizado lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O Juventude segue somando pontos para conquistar o seu principal objetivo, que é se livrar do rebaixamento e da zona do rebaixamento. Ele fez um bom jogo diante do Atlético Mineiro, teve condição até de ter uma melhor sorte e não o fez. O Atlético Mineiro segue também muito irregular, é apenas o 11º colocado, estreou os jogadores Bernard e também Júnior Alonso, zagueiro paraguaio, que fez um gol, mas não foi suficiente para ganhar do Juventude. O Atlético deixou 2 pontos mais na tabela de classificação, mantendo sim a sua irregularidade no campeonato. O segundo jogo da quarta-feira foi Corinthians 2, Criciúma 1. Jogo de briga na parte de baixo da tabela. Vitória importantíssima do Corinthians, que conquistou essa vitória muito mais na vontade do que na prática do bom futebol. O Criciúma abriu o placar, não soube sustentar e nem tampouco suportar a pressão que a grande torcida do Corinthians fez, empurrando o time para a vitória. Qualquer um poderia ganhar essa partida. Houveram chances de todos os lados, né? O Corinthians continua
da zona de rebaixamento é o 17º e o Criciúma é o 14º colocado. Porém, tem um detalhe aí no Criciúma, tem 2 jogos a menos, né? Isso pode ser um triunfo para o Criciúma logo mais à frente no campeonato. Aí a rodada foi para quinta-feira, né? Para os jogos da quinta-feira, e aí foram 4 jogos na quinta-feira. Começou com a vitória do Vasco, jogando em Goiânia contra o Atlético Goianiense por 1-0. A vitória importante do Vasco, consolida o time na primeira parte da tabela, já é o 9º colocado, são 4 vitórias consecutivas e soma agora 23 pontos. O Atlético Goianiense segue a luta contra o rebaixamento, não consegue pontuar nem dentro e nem fora de casa. Tem agora 11 pontos e é o 19º colocado no campeonato. Domingo, enfrenta o Fortaleza, jogando no Castelão, em Fortaleza. Outro resultado da quinta-feira foi São Paulo 1, Grêmio 0. São Paulo se reabilitou da derrota diante do Atlético Mineiro jogando em Minas Gerais, termina a 17ª rodada no G4 e tem chance de subir ainda mais na tabela, porque enfrenta o Juventude em Caxias do Sul no final de semana. O Grêmio segue seu suplício, mais uma derrota para a conta. Apesar de ter 2 jogos a menos, a diferença agora para sair da zona de rebaixamento já são 4 pontos, que já quase chegando nos 6 pontos limite dos 2 jogos a menos que ele tem. Situação se complica, o Grêmio é o 18º colocado no campeonato. Botafogo 1, Palmeiras 0. Grande jogo, um dos melhores jogos do campeonato. Jogo franco, jogo aberto, as duas equipes buscando a vitória. Botafogo vira líder isolado do campeonato, abre 3 pontos do Palmeiras e abre do Flamengo 5 pontos. Porém, o Flamengo com um jogo a menos, porque não jogou nessa rodada. Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta o Internacional de Porto Alegre. O Palmeiras segue sequência difícil, enfrenta no próximo final de semana, na 18ª rodada, o Cruzeiro no Allianz Parque, com obrigação de vencer, até por conta do resultado diante do Botafogo, né? Então, não tem outra alternativa, vai ter outro jogo grande entre Palmeiras e Cruzeiro, sábado, no Allianz Parque. O último jogo da quinta-feira foi Fortaleza 3, Vitória da Bahia 1. O Fortaleza vai somando, entrou no G7 e tem um jogo a menos que os demais times que estão à sua frente. Hoje, ele é o 7º, porém, pega no final de semana, na 18ª rodada, o Atlético Goianiense, que não está ganhando de ninguém. Então, tem muita chance o Fortaleza de subir na tabela, né, meus amigos? A classificação atualizada do campeonato segue, com certeza, o Botafogo com 36 pontos, o Palmeiras com 33, o Flamengo com 31, são os 3 primeiros colocados. Os jogos da 18ª rodada, jogos do final de semana, no sábado nós teremos 3 jogos. Por coincidência, os 3 primeiros colocados do campeonato jogam no sábado. No sábado, às 16 horas, jogam Flamengo e Criciúma, lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Às 18h30, joga Botafogo Internacional no Engenhão. Às 21 horas, jogam Palmeiras e Cruzeiro no Allianz Parque. No domingo, o domingo começa cedo, às 11 horas da manhã, o Grêmio enfrenta a Vitória, jogo de desesperado. Atlético Mineiro, às 16 horas, recebe o Vasco na Arena Galo Cego. O Bahia enfrenta o Corinthians lá na Fonte Nova, às 16 horas. O Bragantino recebe o Atlético Paranaense, o jogo dos irregulares no campeonato, às 18h30. O Fortaleza recebe também às 18h30 no Castelão o Atlético Goianiense. O Juventude, também às 18h30, recebe o São Paulo lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. E a rodada termina com a partida entre Cuiabá e Fluminense, lá em Cuiabá, às 20 horas. Meus amigos, o Fluminense vai no desespero para Cuiabá tentar um resultado. Cuiabá também está só 2 pontos da zona do rebaixamento, então vai ser briga de cachorro grande, como dizia o grande Apolinho Rodrigues. Bom, esses são os comentários e as análises da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente fica por aqui, agradecendo a audiência
dizendo: fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui.